o fato que você coloca um narrador muito convincente, que diz: é muito difícil falar de uma coisa que já foi tão falada, e eu não quero falar disso, eu não quero falar disso, e eu não quero falar disso, mas eu falo disso, né? E para mostrar que não quer falar disso, pelo menos a nossa interpretação foi que você deu ao avô a voz do Primo Levi. De alguma forma, assim, leiam, se você não leu, né, leiam o Primo Levi e você vai saber o que meu avô passou, o que deve ter sido isso para o meu avô. Então a minha pergunta era: em que fase você entrou em contato com Primo Levi e por que entre as 10.900 possibilidades foi esse que você escolheu? Só primeiro, essa questão de dizer que não quer narrar, foi uma das maneiras de eu resolver esse problema. Eu estava diante daquele mundo de narrativas, como que eu vou enfrentar isso? Uma das maneiras foi essa que eu falei do avô, de tentar transformar o avô num personagem que não era bem sobrevivente tradicional. Só que isso não serve para nada, você só... você imagina, tudo bem, o avô vai ser assim, mas quem que narra o livro? O neto, o pai, o avô, a mulher, as 1000 escolhas narrativas que você faz antes de começar a história. E quando eu decidi fazer o neto narrando, e o neto é uma pessoa que não passou por tudo aquilo, para ele conseguir transmitir alguma emoção em relação àquilo, ele tinha que ser inicialmente um pouco cético. Não vou entrar nesse detalhe assim, mas era um pouco isso, ele teria que ser um pouco cético em relação àquilo e trazer justamente essa questão, por que ele, um cara que não passou por aquilo, está narrando aquilo. Então, justamente como você falou, você traz toda essa problemática e diz: não queria narrar sobre isso, o tempo inteiro ele fala isso, não queria, e no fundo é isso, como você falou, ele está narrando. Então, uma certa ironia que o texto teu tem, e não só em relação ao tema da Segunda Guerra, em relação ao tema, ao para-romântico mesmo do livro, que ele é a mulher lá no final, ele, por exemplo, ele se recusa, ele fala: não quero falar sobre mais uma história de amor. Aí, em relação ao pai, ele fala: não quero falar numa história de reconciliação de filho e pai. Tem um trecho que ele fala isso, no fim ele está falando. Então, é uma ironia para tentar, por baixo da ironia, passar um tipo de emoção que se você passar de forma pura, muitas vezes soa um pouco piegas, né? A ironia, na verdade, como estrutura, como linguagem, figura de linguagem, ela normalmente faz o contrário, ela pega uma emoção e tenta descaracterizar, tenta secar essa emoção e transformar aquilo em humor ou coisa do gênero. Nesse livro eu fiz um pouco o contrário. Uma narrativa irônica, ela finge que ela está sendo muito sentimental e no fundo ela está sendo irônica. É que nem eu dizer assim: eu amo todos vocês. Começar a falar coisa assim, você sabe que eu não estou falando sinceramente, porque eu nem conheço vocês. Mas aí vocês vão começar a rir, começaram a rir. A ironia do livro é o contrário. Ela finge que ela não está nem aí para nada do que ele está narrando, no fundo está. Então, ela sai de uma coisa mais seca para algo mais emocional, quando a ironia naturalmente sai de algo mais emocional ou mais afetivo, mais crente, né, em alguma coisa, para algo mais seco, mais distanciado. Essa é a primeira coisa. A segunda é sobre o Primo Levi. Por que eu escolhi ele? Eu cito vários livros, né, livros muito importantes sobre esse tema dentro da narrativa do Diário da Queda. O Primo Levi, de todos eles, me pareceu aquele que fazia exatamente o que esse livro não faz em nenhum momento, que é descrever documentalmente a vida no campo. Tem um momento do livro em que ele fala, né, que ele descreve como é que era. Ele reproduz até alguns trechos, né, meio indiretamente trechos do Primo Levi, mas com truques ali, porque se vocês forem ler o livro do Primo Levi não é bem como eu estou falando, é um pouco de propósito, assim. Em algum ponto ele fala que dentro do campo os médicos pegavam as pessoas, faziam isso, uma parte até bem detalhista da brutalidade dos campos, mas é uma parte que está um pouco acima da realidade, porque os médicos não faziam tudo aquilo. Diz que costuravam o gato dentro da barriga da mulher, da interna do campo. Isso não é verdade. Assim, pelo menos, isso aí, na verdade, eu tirei de narrativas judaicas do Isaac Singer, que nem está citado no livro, mas que era da época dos pogroms, aquela coisa do Marco Chagall, meio fantástica lá do leste europeu,
que eram os cossacos que invadiam as pequenas aldeias e faziam as maiores barbaridades. Tá? Então é um pouco, como eu estou falando de maldade histórica, ou de crueldade histórica, das quais os judeus foram vítimas, eu misturei tudo isso dentro do campo ali. Eu acho que isso é recurso narrativo. O Primo Levi, ao contrário, ele fala exatamente, assim, acordava a tal hora, se alguém leu Esse um Homem, ele dizia isso, né? Como é que era a cama, como é que era a comida. E aí, como o avô era um cara que não queria falar jamais sobre isso, e acho que para quem lê livro, o avô escrevia uns diários em que ele não toca uma vez na palavra dos campos. Ele narra todo o mundo ao redor, mas ele não fala especificamente daquilo. E o Primo Levi faz exatamente o contrário, ele não fala nada sobre o mundo ao redor, ele só fala em relação ao campo. O mundo dele é o campo. Então, para quem conhece os dois livros, acho que essa contraposição fica bastante clara. Eu não escolheria, por exemplo, um livro como o que eu cito aí e tal, mas para mim é um dos melhores livros, que é o da Hannah Arendt, o Eichmann em Jerusalém, porque ela é uma filósofa, ela faz uma grande análise ensaística sobre a questão do holocausto, da banalidade do mal, etc. E o livro é um pouco isso, então eu não vou concorrer com a Hannah Arendt, não faria sentido. O livro dela é um livro filosófico, um tratado mesmo, o meu é uma história de ficção. Então o livro que menos concorreria comigo nesse sentido, que seria mais, ao mesmo tempo próximo e ao mesmo tempo muito distante, é o do Primo Levi. E assim, é curioso, porque eu falo muitas vezes no livro assim, não precisa mais ler nada além do Primo Levi, porque ele já diz tudo e tal. Particularmente, eu não sou um grande fã do livro dele. Eu gosto do livro, mas o impacto que eu tive com esse livro provavelmente é menor do que o que a maioria das pessoas teve. Eu não acho o livro dele tão impressionante. Mas no livro eu digo que porque é o livro mais neutro. De certa maneira, é muito curioso, porque ele é um escritor que parece não tá sofrendo de verdade, porque ele está sofrendo muito, dá para ver nas entrevistas, mas ele narra de maneira que não pareça tanto. E é um pouco também o que eu faço no livro. A separação entre ficção e biografia. Quanto do livro, não que dados do livro, mas quanto do livro tem um apelo por exatamente você ter a sensação, eu me lembro de ter usado a expressão, que parece que o autor está sentado do seu lado contando. Específico, dá para comparar isso com a forma como alguém narra um sonho, por exemplo. Você acorda de manhã e tem um sonho muito impressionante, sonho bom, sonho ruim, alguma coisa muito vívida. E aí você vai tentar contar para alguém, uma pessoa, sei lá, você vai tomar café da manhã e conta para sua mulher, para seu marido, para sua filha, sei lá. E aquele sonho que parecia muito impactante para você de noite, na hora que você vai contar ele, você não consegue chegar naquela sensação que você teve durante o sonho. Porque ela acha que ela tá expressando uma coisa muito significativa, muito forte, e não, ela está usando palavras gastas para narrar um sentimento que, aí sim, o sentimento é de verdade. O cara é um filme de terror o sonho dela, mas aí o que ela vai dizer? Não, me assustei, tomei um susto danado. Tomei um susto danado, não é nada, é só uma palavra, uma frase, tomei um susto danado. Ou seja, eu faço uma relação disso com a maneira como você usa eventualmente elementos da sua vida para narrar alguma história. Claro que pode ter acontecido. Quando eu narro, por exemplo, uma cena do livro em que o cara dá um mergulho na piscina e vê como é que é a temperatura da água embaixo da água, quando ele sobe, como é que a luz incide sobre ele e tal. É óbvio que eu estou me baseando em 500 vezes que eu mergulhei em piscina e tive essa... Eu sei como é que é o jogo de cloro na piscina. Eu sei como é que é você mergulhar e olhar para o fundo da piscina e ter os azulejos e tal, porque eu já passei por isso. Mas eu só vou conseguir transmitir essa vivacidade de emoção para o leitor se eu escolher as palavras exatas para descrever aquilo. Então, no livro, sei lá, tem uma passagem assim, vocês avaliam se é uma passagem boa ou ruim. Mas, quando eu escolhi aquelas palavras, eu juntei, provavelmente, desses 500 mergulhos que eu dei em piscina, um pouco de cada um. Um dia que estava quente, aí o outro dia que o fundo da piscina estava limpo, não necessariamente era o mesmo dia. E é isso que você faz, na verdade, na ficção. Você mistura retalhos de coisas que você viveu, às vezes em épocas diferentes, com pessoas diferentes. Um personagem, às vezes, é baseado em 8 pessoas que você conheceu e mais 5 que você imaginou, das quais alguém contou uma história para você. Aí você conhece a história de uma outra pessoa que você nem conhece dentro da vida do seu amigo, que na verdade é baseado no seu amigo com uma outra pessoa que você conheceu em outra cidade 30 anos depois. Você mistura tudo, basicamente isso.
Só que você só vai conseguir fazer isso ser interessante para o leitor por causa da linguagem autônoma, que é justamente essa linguagem que faz com que alguém conte um sonho e o sonho seja interessante. O sonho da pessoa não é o sonho, quando você ouve, são as palavras que a pessoa usou para descrever aquele sonho. Então, assim, eu vou dizer, você pode me perguntar episódio por episódio do livro, eu vou dizer, não, isso aconteceu, isso não aconteceu. Mas nada aconteceu exatamente naquela ordem de palavras que estão no livro, ou seja, não é exatamente aquilo. Tanto que muitas vezes acontece comigo de encontrar amigos de infância que se enxergam nos livros, porque alguma coisa que eu estou narrando ali, algum episódio, lembra algum episódio que essa pessoa viveu há 25 anos e eu nem estava junto, mas ela, na memória dela, confunde imediatamente, acha que eu estava junto, acha que eu que fiz aquilo. E isso é muito natural, eu fico lisonjeado quando isso acontece, porque eu penso sempre, pô, sinal de que meu livro convenceu essa pessoa de que aquilo aconteceu. Se o livro convenceu, é porque as palavras do livro convenceram, não sou eu, não é a minha figura, eu não estou no livro, né? Meu livro pode ser lido no Acre, e eu estou aqui em São Paulo, então a pessoa tem um pedaço de papel na mão dela, com umas letrinhas ali, que quando ela lê, dá um processo, sei lá qual, no cérebro dela, que faz com que aquilo remeta a histórias, ela passa o filminho lá na cabeça dela. Esse tipo de questão, separação, autor, narrador, né? E a gente conversou recentemente com um autor que disse, ele tem alguma coisa parecida com isso, que as pessoas ficam dizendo, mas o seu livro é a sua história, não sei o quê. Sim, a conclusão que a gente tinha chegado aqui era que isso era segredo de oficina, quer dizer, era arquitetura mesmo, de sentar e dizer, a linguagem tem que refletir isso, né? Então, a primeira coisa óbvia para a gente era o fato de ser em primeira pessoa, a linguagem exatamente mais simples, totalmente acessível. A sua construção das frases, que são longas, são vários períodos, e são, de uma certa forma, circulares, assim, ou em espiral, e aí só no final é que você dá o ouro, como você disse, né? Isso também é uma coisa que dava a sensação que é alguém que realmente está te contando isso, porque a pessoa não... Quando alguém te conta uma coisa, a pessoa não conta necessariamente na sequência linear que as coisas aconteceram. Você conta, você abre um link aqui, um link aqui. É um pouco o jeito que eu escrevo. Quando eu começo a dar uma resposta, eu vou para 500 lugares para tentar voltar lá no final que você perguntou inicialmente. E todo escritor, acho que o melhor... Não tô, assim, dá para... Isso aí não tem muita regra em literatura, mas eu gosto muito da ideia de que a minha escrita seja uma espécie de reprodução da maneira como eu penso. Eu acho que... Não sei porquê também, às vezes é um mistério literário, assim, mas eu tenho a ideia, eu tenho a impressão que isso vai tornar a linguagem mais próxima da verdade que eu quero transmitir. Eu digo assim, eu tentando ser o mais verdadeiro possível na escrita, eu vou poder ser o mais verdadeiro possível no livro, na literatura. A escrita eu digo a linguagem mesmo, e a literatura eu chamo o que está além da linguagem, que é o livro, aquelas ideias que a linguagem forma na cabeça do leitor. De uns anos para cá, aí é uma evolução dos livros, eu não gosto de todos os livros que eu escrevi, mas acho todos dignos, foram a melhor coisa que eu pude fazer na época em que eu publiquei e tal. Mas, por exemplo, você citou até a história do Gato Gizadeus, que é o meu livro anterior, que é um livro que eu não gosto tanto, mas eu tenho certeza que eu não escreveria o Diário da Queda sem ter escrito o Gato Gizadeus, porque é o meu livro mais coloquial, como você diz, ele é um livro quase falado, inclusive ele vai virar uma peça de teatro, acho que ano que vem, e ele... não é à toa que um diretor de teatro me procurou para isso, porque é um livro que praticamente imita a maneira como as pessoas falam. Ele não tem um vocabulário uma flexão de verbo, seja de exceção, não tem um mais perfeito, nada disso. É aquela coisa muito suja da maneira como as pessoas falam, as pessoas repetem palavras, interrompem frases no meio, a frase muda de um lado para o outro, porque é assim que, enquanto você está falando, você está pensando, e isso naturalmente faz com que a coisa não soe tão lógica, muitas vezes e tal. Quando eu escrevi aquele livro e eu acabei, como eu falei, não gostei tanto do resultado, mas aquilo me soltou muito a mão, como se diz. Eu perdi um certo pudor de usar um tipo de frase para expressar um tipo de coisa, que muitas vezes nos outros livros eu não conseguia expressar, porque as frases eram muito mais bonitinhas, muito mais elegantes, entre aspas. E a elegância literária, muitas vezes, ela impede de você chegar nos sentimentos que você quer chegar. Às vezes não são os sentimentos mais bonitos do mundo. Então, se você usar uma elegância muito grande da linguagem, você não chega lá. E aí, no caso do Diário da Queda,
eu acho que a partir daquilo eu dei uma retrocedida. Ele não é tão oral como o Diário da Queda, mas ele tem muito do oral. Um exemplo muito básico é o fato de que eu uso, isso parece muito pouco, é um detalhe do detalhe, mas eu uso palavrão no Diário da Queda. Salvo engano, eu não tinha usado palavrão. Eu acho que não, posso estar muito enganado, mas é um exemplo. Assim, tem coisas que não dá para explicar, não dá para expressar se você não usar um palavrão. Se você quiser ser muito elegante, como eu falei, você está descrevendo lá uma cena de garotos de 13 anos que jogam um outro para cima, se você não disser boy, filho da puta, você não expressa aquilo com a raiva que é típica da idade de 13 anos. Você não pode falar seu sei lá o que, seu chato, feio, bobo, né? Não seria sincero e não seria verossímil. Então, esse é um exemplo pequeno, mas em vários outros maiores, a linguagem mais coloquial, mais oral, ela facilitou. Basicamente, se existe uma superação da mágoa e da culpa por esse personagem, é nisso que chega. Em primeiro lugar, eu não sou autoridade para dizer que livro é ou não é, porque cada um lê, né, como que é. Isso é coisa legal. Então eu vou dar a minha possível interpretação, que não é uma coisa planejada quando você está escrevendo. É depois, até de ouvir as outras interpretações, você acaba chegando a certas conclusões. Como eu vejo o livro tem muitos personagens, muitos tempos, muitas histórias. E assim, às vezes até amarrar um sentido geral é um pouco mais complicado, às vezes é um pouco arbitrário, assim. Mas digamos que, na minha interpretação, o livro é um pouco mais amplo. E aí entra até nessa questão do otimismo e pessimismo. Na verdade, o livro é uma carta para um filho. Ele é muito mais isso do que todas as histórias que ele narra no caminho. E ele é otimista no sentido de que o personagem teve o filho, né? Isso é uma forma de otimismo. Se não fosse... Existe um sobrevivente de guerra chamado escritor, que ganhou o Nobel até, o Henri Kertész, não sei se alguém já leu, é um húngaro, que tem vários livros, liquidação acho que inclusive eu cito aí, então. Mas ele tem um livro que se chama Hacking para o Não Nascido, né? Kadish, não sei se vocês já viram, que é o contrário, né? Assim, o liquidação também tem isso, não faz mais sentido ter filho depois de ter passado, depois de ter existido uma coisa como o campo de concentração de Auschwitz. O meu livro acho que aí dá para ver que é exatamente o contrário disso. Ele narra todos os horrores, ou tenta narrar todos os horrores, e ao final diz assim, ok, tudo bem, apesar disso, vamos lá, né? Vamos em frente, e você vai ser... Ele faz uma ironia no final, porque quando ele fala do filho, como é que vai ser a vida do filho ali, a partir do momento que ele nascer, ele vai dizer, ok, tá tudo isso horrível, mas o mundo é legal, vamos, né, você vai nascer, você vai... No finalzinho que ele fala assim, o berço onde você vai dormir e tal. As primeiras vezes que você sentirá fome, sede, frio, cansaço, solidão, a dor gratuita por causa de uma cólica ou infecção, o abandono num dia que todos dormem, o susto que quando está escuro e você se engasga e ninguém está em lugar nenhum, o refluxo, o soluço, o sonho ruim que não termina, o barulho do trovão que você não sabe de onde é, nem para onde vai. Esse tipo de coisa, ele está descrevendo que a vida é sofrimento, a vida é um massacre, né? Todo mundo sabe disso, o tempo inteiro. Mas as pessoas seguem em frente e tem muitos momentos prazerosos. Aliás, o fato de ser um massacre é que como numa planície de sofrimento, faz com que os vales de momentos prazerosos pareçam tão significativos, né? E é isso, na verdade, ele faz essa comparação lá da culpa dele pelo episódio de sofrimento do amigo, ou da culpa dele naquele ano lá em que ele deixou o amigo cair, que no fundo é uma culpa grande para aquela idade, para aquela dimensão que ele tinha aos 13 anos, mas é uma culpa pequena ou um sofrimento pequeno diante de Auschwitz. E Auschwitz, perto da história da humanidade, sabe, ele vai fazendo essa escala de valores. Ele fala do século XX lá, com seus 200 milhões de mortos, um massacre de toda a espécie e tal. A partir daí, um pequeno massacre aqui de um policial que invade um barraco de favela e mata 3 pessoas, para aquelas pessoas, para o entorno, é terrível. Compara aquilo com a guerra do Paraguai, não é nada. A guerra do Paraguai comparado com não sei o quê, e vai indo assim, né? Então chega no final que ele vai baixando até o ponto mais... Talvez seja o menor ponto de escala do sofrimento humano, que é o de um recém-nascido que está sentindo frio, ou fome, ou soluço. Acho que parece ridículo, né? Mas para aquele recém-nascido, aquele soluço que ele está dando é muito pior do que... É um exercício retórico, quase.
o recém-nascido não quer saber de Auschwitz, ele quer saber do soluço. E cada pessoa que nasce, ela se renova, a partir da renovação do sofrimento, ela é uma maneira de renovar a vida, né? Porque senão ninguém andaria para frente depois que alguma coisa como um campo de concentração, uma guerra, como a Segunda Guerra, a guerra do Vietnã, a guerra o primeiro Rouge lá na Camboja, então o mundo não teria andado para frente se não fosse essa capacidade humana de ser um pouco egoísta também, de a partir da sua vida tratar as suas coisas como as coisas mais importantes. Isso é um pouco um impulso que faz a espécie andar para frente e que faz a gente chegar aqui numa sala com ar-condicionado, né? É isso que faz, né? Senão teria parado lá no Gengis Khan, sei lá, em Roma, não sei aonde.